Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje nós vamos ver uma das maiores farsas religiosas de todos os tempos. Bom, o foco da Bíblia é fazer com que você governe a sua própria vida, mas como então nunca chegamos nessa conclusão e deixamos, no caso, aqueles que frequentam uma religião, eles deixam com que uma outra pessoa governe por eles. Então, para começar, vamos ler lá em Jeremias capítulo 15, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Pergunto eu, não seria os pastores de hoje em dia homens? Então não seria maldição confiar nos pastores? Mas então por que a religião muitas pessoas entregam a sua vida e confiam em pastores como se fosse o seu líder, o seu guia? Eu pergunto para você, já viu na Bíblia, nas Escrituras, algum pastor celebrando casamento, realizando casamento, sendo líder de pessoas? Aposto que você nunca viu e nem nunca leu na Bíblia. Mas sabe por qual motivo? Então olha o que Jesus falou em Mateus 23, do 5 ao 11. Praticam, porém, todas as suas obras com a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o menor dentre vós será o vosso servo. Pois é, a ninguém chameis de mestre ou de guia, mas não é o que acontece dentro da religião. E outra, na religião se é ensinado que pastores têm uma tal cobertura espiritual que nem sequer existe na Bíblia. Nesse canal eu já fiz 2 desafios onde eu não encontrei ainda um religioso para poder mostrar na Bíblia e para poder desbancar esses desafios. E neste vídeo não é diferente. Outro desafio aos religiosos que mostrem escrito na Bíblia essa tal cobertura espiritual que os pastores dizem tanto ter, mas que nem sequer se encontra na Bíblia. Então, se não é para seguir guias, então quem vai ensinar então? Olha lá em João 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas se não é para chamar ninguém de mestre e nem de guia, se não é para confiar no homem, e se é o Espírito Santo que agora ensina, como que muitos pastores conseguiram se intitular líderes ou guias de vários rebanhos? Como existe vários e vários pastores rebanhando muitas pessoas. Vamos ver a farsa com que eles conseguiram enganar e estão fazendo isso até hoje, enganando muitas pessoas através de um verso isolado que o contexto derruba completamente essa teoria de pastores de autoridade de pastor, que não existe na Bíblia. Pois é isso mesmo que você ouviu, não existe autoridade de pastor
na Bíblia. E vamos conferir agora essa passagem. Olha só como o engano é feito. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos ler primeiro isolado e depois com o contexto, para vocês verem como é completamente diferente. E o verso isolado não respalda o contexto. Só se consegue manipular essa tal autoridade de pastores isolando o verso. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que interessante então. O autor já escreve falando que ele deu uns para apóstolos, profetas, para pastores e mestres. Ele fala que ele deu, já colocando no passado, lá na época em que foi escrito. Ou seja, se referindo àqueles que vieram antes, no passado. Então, sempre foram os 12 apóstolos, os profetas maiores, os profetas menores, e esses pastores do passado foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão foram pastores, Davi foi pastor também, foram aqueles do passado, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que veio quem? Até que veio Cristo, até que veio Jesus. É isso que está ali nesse texto. E depois não tem mais. Por quê? Para que as pessoas não sejam mais levadas por todo o vento de doutrina da artimanha com que são induzidas ao erro pelos homens. E é por isso que não se deve confiar no homem, porque eles induzem ao erro. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é isso que diz esse texto. Então vamos ver se os pastores podem ensinar. Olha lá em Hebreus capítulo 8, versos 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Já vimos que não é para confiar no homem, já vimos que não é para chamar ninguém de mestre, vimos que é o Espírito Santo que ensina, e agora olha só também em 1 João capítulo 2, versos 26 e 27, quem ensina também. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E agora, com vocês, o verso mais impressionante que se é ensinado nos dias de hoje nas religiões. Com toda certeza, você já ouviu falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Muitos hoje já sabem que ali não está escrito diabo e nem Satanás, e sim ladrão. Mas tem um outro detalhe muito mais interessante nesta passagem que diz isso, onde diz o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e não o diabo. Só que o contexto ele mostra quem é esse ladrão. E por ele nós podemos ver que são os pastores esses ladrões,
que vieram para roubar, matar e destruir. Não acredita? Vamos ler o contexto e fique impressionado com alguns detalhes que vai ter nesse contexto. Olha só o que diz a partir de João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Lemos aí então que o bom pastor dá a vida, ou ele deu a vida pelas ovelhas. Pergunto eu, qual o pastor hoje deu a vida pelas ovelhas? E vimos que no final diz que haveria um pastor e um rebanho. Então por que hoje existem vários e vários pastores? Não seriam homens que conduzem ao erro e não deveriam confiar nesses homens? Então tá aí, como você pode ver, mais do que provado que não existe a autoridade de pastores na Bíblia, nas Escrituras. Toda ela se contradiz contra essa tal autoridade que se diz ter uma tal cobertura espiritual que nem sequer há resquícios dessa teoria nas Escrituras, na Bíblia. Então, não existe. Não confie no homem. Estude. Você deve governar a sua própria vida e não confiá-la a homens que induzem ao erro. Então esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe também o seu like e compartilhe com mais gente esse vídeo. Então eu te espero no próximo vídeo. Até lá!